Gente querida, estamos analisando os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70, incluindo o templo, através da abordagem da escatologia realizada e da escatologia ortodoxa tradicional. Hoje falaremos sobre a grande tribulação. Ela já aconteceu ou não? Se você ainda não assistiu aos dois vídeos principais, eu os colocarei na descrição desse vídeo e nas duas janelinhas que aparecerão no final desse vídeo. É só clicar e assistir. Mateus registrou o ministério de Jesus, como ele entrou em Jerusalém, como começou a ensinar diariamente no templo e como foi a cada passo impedido pelos saduceus, pelos fariseus, pelos herodianos, pelos sacerdotes, enfim, por toda a liderança religiosa de Israel que não aceitava que ele fosse o Messias. Mateus registrou os intensos debates e disputas de Jesus com eles. Durante esse período, Jesus proferiu algumas palavras que provavelmente ficaram ecoando na mente dos discípulos com relação ao templo. Palavras como a lamentação sobre a cidade santa: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Depois destas palavras, Mateus registrou que Jesus saiu do templo e seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Ou seja, Deus haveria de, naquela geração, enviar o castigo contra a nação de Israel, porque historicamente ela havia rejeitado todos os profetas, todos os sábios e todos os escribas que Deus havia mandado com a mensagem de arrependimento? Era isso mesmo que aconteceria? Deus destruiria o templo? Como Jesus disse que a casa ficaria deserta, isso poderia significar o templo, indicando que o castigo que viria sobre Jerusalém incluiria também o templo. E o templo era onde estava a presença de Deus, onde a arca costumava estar, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Desta maneira, a expressão "a vossa casa vos ficará deserta" realmente alarmou os discípulos. O templo estava ali, em plena reconstrução. As obras não estavam ainda acabadas e os discípulos com certeza não queriam acreditar que o templo de Deus, que estava sendo restaurado com esforço, com o dinheiro suado do povo judeu, seria destruído e arrasado outra vez. Jesus disse claramente: "Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Marcos 13, versículo 2. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras para passar a noite, os três discípulos mais chegados de Jesus se aproximaram dele e, com uma pergunta, com três questionamentos, disseram o seguinte: "Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou da consumação dos séculos?" Se você sabe qual era a importância do templo para os judeus, você compreenderá a razão de suas perguntas. A destruição do templo pelo próprio Deus significaria um castigo muito grande sobre todo o povo de Israel. Sua destruição estava associada a uma nova era que daria início ao fim do mundo ou à consumação do século, porque Jesus havia dito: "Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor." Mateus 23, versículo 39. Os discípulos entenderam que ele estava falando de sua vinda futura. Entenderam que a destruição do templo estaria dando início a um período que na escatologia judaica se chamava o fim dos tempos. Jesus respondeu sobre os sinais da sua vinda, o que iria acontecer a partir dali e sobre o juízo final, e fez uma série de advertências àqueles que o seguiam. E tudo isso numa só mensagem. Os ortodoxos dizem que esses assuntos estão tão misturados que às vezes fica difícil separar uma coisa da outra. O que Jesus profetizou a respeito de Jerusalém e do templo se cumpriu literalmente. A escatologia realizada e a ortodoxa concordam neste ponto. A parábola da festa de casamento, a passagem de Mateus 23, versículo 33 ao 39, Lucas 19, versículo 43 ao 44, e Lucas 21, versículo 20 ao 24, todas deixavam bastante claro que, como Israel não reconheceu a oportunidade da sua visitação, quer dizer, não reconheceu que Deus lhe estava enviando o Messias prometido, ao contrário, o povo rejeitou os enviados do Messias e o próprio Messias, então, por isso, Jerusalém seria cercada. A cidade seria sitiada por exércitos instrumentos de Deus, que executariam sua justiça. Trincheiras seriam levantadas contra ela, Jerusalém seria queimada e arrasada, e a população massacrada, morta à espada.
O templo seria destruído, não sobraria pedra alguma e os sobreviventes seriam dispersos pelo mundo todo. 36 anos depois, tudo ocorreu exatamente como Jesus havia dito. No entanto, há uma divergência de opiniões quanto ao significado de fim do mundo nesta passagem. Os preteristas completos dizem que não é o fim do mundo, mas o fim da época, o fim do templo, do sistema sacrificial da nação baseada no Pacto de Israel e dos últimos remanescentes da época pré-cristã, pois não existe nenhum indício que assinale a mudança brusca no tema e que tenham perguntado a respeito do fim do universo material. Os discípulos tinham uma só inquietude, e suas perguntas giravam em torno de um só tema: a realidade de que sua própria geração veria o fim da época pré-cristã e a vinda da nova época prometida pelos profetas. Só queriam saber quando chegaria e quais seriam os sinais que deveriam notar com o propósito de estarem plenamente preparados. A escatologia ortodoxa, embora confirme que a destruição do templo marque historicamente o final do culto da antiga dispensação, considera que há um cumprimento futuro, pois dizem que alguns sinais ainda não se cumpriram e se cumprirão com o fim dos tempos, que representa o estabelecimento de novos céus e nova terra, como já falamos aqui essa semana, né? O que isso representa. Se você não assistiu o vídeo, assista. Ou seja, os ortodoxos não negam o fato de que uma grande tribulação aconteceu no ano 70. Porém, a grande tribulação de 70 estaria apontando para a grande tribulação que acontecerá nos tempos do fim, com a volta visível de Cristo. Mas a escatologia realizada nos diz que Jesus foi bem claro quando disse que naqueles dias haveria uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até aquele momento, nem jamais haveria. E os ortodoxos vão dizer que fica claro que certamente não houve nada igual antes, mas houve depois. Com Hitler, cerca de 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados no Holocausto, cruelmente assassinados nos campos de concentração. Neste caso, Jesus não estaria falando apenas do cerco de Jerusalém, mas também de outro período mais para frente, que seria o período da terceira manifestação do Anticristo, o que chamamos de Grande Tribulação, e que estaria diante de nós. A escatologia realizada diz que a prova de que a Grande Tribulação referida por Jesus não significava o fim do mundo material, mas apenas a destruição de Jerusalém em 70, está no fato de que a terra não foi destruída. E os ortodoxos vão dizer que o fato de não ter havido destruição alguma comprova que aquela não era a grande tribulação final que há de vir sobre o mundo. Segundo a escatologia realizada, ainda que um continente inteiro fosse destruído, isso não seria comparado à grande tribulação que aconteceu em 70, pois isso representou o fim do sistema sacrificial da nação baseada no Pacto de Israel e do estabelecimento de uma nova aliança, e esse foi um evento único que não pode ser repetido. No entanto, os ortodoxos dizem que, embora tenha sido um evento único, isso não significa que tenha sido o evento final, pois quando estudamos a história dos judeus, pensando especialmente no Holocausto, nós perguntamos honestamente se a destruição de Jerusalém no ano 70 foi realmente a maior angústia que jamais veio a um povo, ou pelo menos aquele povo de Israel. A posição ortodoxa diz que os sofrimentos que já sobrevieram a este mundo depois do ano 70 são impressionantes. Apenas no século passado, várias catástrofes abalaram o planeta, como a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, com 22 milhões de mortos. 1920 foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Logo a seguir, em 29, houve a quebra da Bolsa de Nova York, uma crise econômica mundial que causou inflação, desemprego e muita fome. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde 60 milhões de mortos. Só no Holocausto foram 6 milhões de judeus, mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante esse período. 1952 foi a Guerra da Coreia, em 64 até 75 a Guerra do Vietnã. Quando pensamos nos fornos e nas câmaras de gás que Hitler mandou construir nos campos de concentração para matar milhões de judeus, todo o horror que foi instaurado na Alemanha nazista, a fome avassaladora que invadiu os campos de concentração, fica difícil de admitir que o que aconteceu em Jerusalém seja pior do que o que aconteceu em vários campos de concentração e nos atos de violência por toda a Alemanha. E mesmo com tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, segundo os ortodoxos,
a grande tribulação ainda não foi totalmente cumprida. Até porque existe uma ligação imediata da vinda de Cristo com os acontecimentos da grande tribulação. E de acordo com a ortodoxia, Cristo ainda não voltou em glória. A escatologia realizada afirma que Jesus já voltou. Olha, e você? O que você pensa? Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal, tá? Para você não perder nenhum vídeo aqui. Amanhã nós falaremos sobre a volta de Cristo. E de acordo com a escatologia realizada, eles dizem que já aconteceu. Então não perca. Qual a sua opinião? A grande tribulação já aconteceu ou ela ainda acontecerá no futuro? Então não deixe de fazer a sua contribuição, tá bem? Pois certamente o seu comentário vai ajudar nossos irmãos em Cristo na compreensão desses assuntos. Até amanhã, com a graça de Deus.